Olá a todos, prazer, eu sou o Christian, sou um dos coordenadores do nosso programa Irradiando Luz, esse programa tão maravilhoso que surgiu dentro do Instituto Flor de Lis. Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre quais os sistemas que são aceitos dentro do nosso programa, quais são os benefícios e a importância deles, se comparado com outros grupos que nós encontramos por aí, e quais são as características que fazem dele tão único e tão importante para ser realizado. E também vamos entender um pouco desse contexto entre por que existem reikis que podem vir a não ser aceitos e por que os reikis que são aceitos são um número tão grande dentro do nosso programa. Então, primeiro, nós podemos começar a falar sobre a importância do nosso programa. Qual que é a importância do Irradiando Luz? O Irradiando Luz, ele surgiu há um bom tempo com a ideia de trazer à tona um tratamento às pessoas que não podem ter um tratamento presencial, mas com a mesma qualidade. Quando nós observamos muitos amigos que fazem reiki à distância, o que é muito comum é um pouco de tempo apenas que eles se dedicam a muitas pessoas, né? Então não chega nem próximo do que é a qualidade do reiki presencial. Se observarmos, por exemplo, você vai mandar lá, você vai chegar numa lista de um grupo, vai colocar a tua data de nascimento, o teu nome ou o nome do fulano que quer receber e o problema. Primeiro que às vezes acontece um problema de exposição do quadro da pessoa e da pessoa em si. Não são pessoas que são treinadas, que foi feita uma conversa, que estão sendo trabalhadas, que está tendo uma organização e também uma cautela para trabalhar em cima disso. Então, não tem uma organização que está por trás fazendo todo esse acompanhamento e não tem uma equipe coordenada, trabalhando em prol de melhorar e aprimorar aquele método. Não. É o mais tradicional. Cada grupo e cada atividade tem seu motivo de existir. Não vamos questionar isso. Mas, dentro do Irradiando, a nossa proposta é um pouco diferente. A nossa ideia é levar a transparência e a qualidade o mais próximo possível de um tratamento presencial. Um tratamento presencial, você não manda reiki por 1 ou 2 minutos e diz que foi a melhor qualidade que poderia existir. Não, nós fazemos um tratamento com muita cautela, com um tempo bem considerável, dependendo do quadro da pessoa. O reikiano ele trabalha até mais de 1 hora, né? Nós temos vários casos e várias situações em que houve essa necessidade até de mais de um reikiano, né? Em um próximo momento nós podemos conversar sobre isso, mas é importantíssima a qualidade, né? Não é porque é a distância que a gente tem que deixar deficiente a qualidade. E no mundo de hoje, cada vez mais, nós estamos observando a demanda de economizar tempo, de fazer as coisas mais à distância, né? Esse é o futuro. E o Irradiando Luz está caminhando junto com essa ideia. Não que a presencial vai ser deixado de lado de forma alguma. O presencial, ele como que eu posso dizer? Ele é único. Não tem como fazer igual ao presencial. Na grande maioria dos casos, é claro. Mas a nossa ideia é fazer com a melhor qualidade possível. Bem, então, tá ok. Essa é a importância do Irradiando. Ele traz muitos benefícios, tanto para quem está aplicando, que vai ter várias experiências, vai entender um pouquinho melhor. O reiki à distância, ele é o único, diferente do reiki presencial. Ele nos proporciona e nos chama para outras questões que, por vezes, nós não tínhamos nos atido ainda. Não tínhamos voltado a atenção para algumas questões dentro do reiki. O reiki à distância é quase que uma outra modalidade de reiki, né? Uma outra modalidade de aplicação de reiki. E para isso é importante que a gente tenha essa experiência. É muito comum hoje nós temos muitos casos de pessoas que não têm uma experiência boa com reiki à distância
e saem dando cursos, por exemplo. Porque o Reiki à distância ele é feito, muitas vezes, apenas como uma oração, praticamente. São energias muito similares, mas se nós formos estudar o Reiki em sua essência e os preceitos, todos os parâmetros e diretrizes que o nosso professor Usui, que foi o primeiro professor de Reiki, trouxe, nós vamos observar uma grande e importante colocação dele quando ele expõe na sua filosofia que a qualidade ela é essencial e o Reiki à distância ele é sim extremamente efetivo e deve ser dado seu devido valor. Os sistemas. Se o sistema derivar do sistema Usui, nós aprovamos, desde que cumpra alguns princípios e bases da filosofia Reiki. Então, existem alguns sistemas de Reiki que foram desenvolvidos, né? Hoje em dia a gente tem mais de 60 sistemas de Reiki no mundo. Então, existem alguns sistemas que divagam um pouco com relação às funcionalidades e à qualidade do Reiki, com alguns misticismos, alguns vícios que são passados de professor para professor, né? Até mesmo todo esse processo que nós encontramos de como funciona o Reiki à distância, que tem que ser com uma caixinha, que não pode, o que não tem que ser. Enfim, todos esses cacuetes são retirados a partir do treinamento que é realizado e das diretrizes que nós passamos dentro do programa. Nós respeitamos a colocação dos professores que todos tiveram, que são importantíssimas, mas dentro do Irradiando nós temos algumas questões que nós propomos aos nossos voluntários para que eles realizem. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, então nós estamos equivocados. Mas é sempre bom tentar fazer novas experiências. Enfim, são questões que vêm à tona. E com isso os símbolos. Então a gente se utiliza para esse tipo de aplicação dos símbolos bases, que no próximo vídeo vai ser melhor explicado. Nesse vídeo é isso. Muito obrigado, um abraço a todos e namastê.